Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus apenas disse: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E então Jesus contou uma parábola. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós estamos já no 18º domingo do tempo comum. Entrando já no mês de agosto, mês das vocações. E neste mês das vocações, a primeira semana exatamente é dedicada à vocação sacerdotal. Depois nós teremos a vocação familiar, a vocação dos religiosos e, por fim, dos leigos e leigas, evangelizadores, catequistas. Mas neste primeiro dia, não esqueça de rezar pelo padre da sua paróquia, por aquele que é seu amigo. Não deixe de rezar por aquele que necessita de oração, por aquele que talvez tenha deixado alguma mágoa no seu coração, mas que é um servo de Deus que precisa ser amado e respeitado. Reze pelos sacerdotes, peça a Deus que nós tenhamos muitas vocações, mas sobretudo que a vida dos sacerdotes seja uma bênção nas suas comunidades. Nós vamos ao Evangelho de hoje, que tem como tema central um dos pecados mais frequentes da nossa vida e talvez aquele que é mais arraigado no nosso coração. É o pecado da ganância, às vezes chamado também na Bíblia de avareza, ou então a cobiça, que é desejar os bens que não nos pertencem. Enfim, tem tantos nomes essa realidade, mas é tão comum no meio de nós. O amor aos bens desse mundo entorpece o nosso coração se nós nos deixamos escravizar por eles. E aí, então, nem Deus tem lugar, quanto mais os irmãos, a família, a honestidade, a honra. Pois bem, São Paulo mesmo diz que a ganância é a raiz de todos os outros males. Verdade, é verdade. São Francisco também tinha o costume de dizer para os frades que não quisessem de forma nenhuma ser gananciosos, dizendo que o dinheiro era o esterco do diabo. Pois bem, são expressões que mostram como aqueles que buscam educar o povo na religião, no despojamento que Jesus pediu, usam expressões assim fortes para tratar esse mal que muitas vezes está presente no nosso coração. Notem que no Antigo Testamento havia a afirmação de que ter muitos bens era sinal da bênção de Deus, porque Deus é quem concede os bens desse mundo. Uns têm mais, outros têm menos, Deus é quem concede isso. E então, se Deus é quem concede, aqueles que têm mais são mais abençoados por Deus. Jesus não nega esse fato, mas ele introduz uma nova maneira de pensar. Ele diz: aqueles que têm mais bens, realmente é um dom de Deus, mas devem ser compartilhados. Aí sim é que se tornam bênção de fato. E quanto menos dependemos deles para viver, tanto mais encontramos a felicidade, o bom relacionamento com as pessoas, a vida honesta e simples de alguém que tem o suficiente para viver, mas não depende de ficar correndo sempre atrás. A gente não deve se tornar escravo dos bens, porque o mau uso dos bens traz muitas desgraças, é fonte de muita tristeza.
São Lucas conta um fato, só ele conta esse fato, que Jesus andando pelos caminhos, alguém no meio da multidão sai com essa pergunta, ou melhor, com esse pedido, e diz: Mestre, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. A gente sabe que no tempo de Jesus era assim que o filho mais velho herdava praticamente 2/3 de todos os bens, a terra, os móveis, os animais, a propriedade era dividida assim, e o restante era repartido com os outros, para não haver um retalhamento desses bens de tal maneira que perdessem a sua função social. Nesse caso, a gente vê que o irmão mais novo nem isso recebeu do mais velho, que queria tudo para si. Portanto, uma atitude de ganância. Quando Jesus ouve a pergunta, ele diz logo: eu não sou juiz de vocês. Era costume levar aos mestres da lei essas questões. Eles eram ao mesmo tempo uma espécie de advogados ou juízes do povo. E Jesus não assume essa função. Ele não quer se confundir com esses doutores da lei, mas ele ensina, dá a volta para ensinar a lição de fugir da ganância. Ela sim é que não presta, ela sim é que é pecado. Não é o fato de ter ou não ter bens, é a ganância, a raiz, como diz São Paulo, dos outros males. Mas Jesus deixa claro que essa ganância pode levar alguém a perder inteiramente o rumo de Deus. E para isso, então, conta essa história que um homem que tinha muitos bens, à medida em que foi crescendo a sua empresa rural, foi crescendo as suas colheitas, foi aumentando os seus celeiros para guardar tudo isso, e até que chegou um ponto que ele tinha assim, plena certeza que ele estava seguro por muitos anos. E logo em seguida vem um infartão e leva esse homem, de modo que ele não aproveita nada daquilo que ele ajuntou. Essa pequena história traz muitos ensinamentos de grande atualidade para nós nos tempos de hoje. Primeiro, esse fato de que a felicidade não está no dinheiro. E de fato, o dinheiro é tão volátil que às vezes chega, às vezes vai embora. Às vezes nos traz aquilo que nós almejamos, outras vezes escapam pela mão dos dedos. E quantos, diante de uma perda, perdem também a vida, perdem também a honestidade, perdem o sentido de viver e caem em depressão e todas as outras consequências dessa não felicidade, se a gente acha que é o dinheiro que pode nos fazer felizes. Segunda lição: a vida passa, o dinheiro fica para outros. Passar a vida juntando, trabalhando muito, muitas vezes sem tempo de curtir a família, os filhos, sem tempo de educá-los para o bom uso do dinheiro e a busca da felicidade. Quantas vezes traz para a família uma grande infelicidade. E muitas vezes os filhos que não tiveram que fazer esforço para acumular, acabam desbaratando os bens. Ter dinheiro é difícil. Basta dizer que muita gente, quando recebe muito dinheiro rápido, perde a cabeça e logo, logo perde todo o dinheiro também. Quantos milhões ganham na loteria, às vezes uma pessoa, e depois só faz bobagem. Ou então, grandes astros aí do esporte, da vida social, ganham dinheiro fácil e cometem muitas loucuras. Ter muito dinheiro é difícil de administrar. É mais fácil juntar do que usar, muitas vezes, o dinheiro convenientemente. O dinheiro divide as pessoas, cria ódio, mesmo dentro da família. Dinheiro não respeita pai, mãe, filhos, irmãos, e acaba criando grandes ódios se não for bem conduzido. Jesus não é contra exatamente que se tenha dinheiro. Quem tem é sinal de que Deus lhe concedeu. Porém, o que ele critica é ser escravo do dinheiro, é não ter espaço para Deus por causa do dinheiro. Aí é que é
difícil. Jesus diz, olha, não dá para servir dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Nós temos que usar com inteligência os bens. E usar com inteligência, Jesus chama de ser ricos para Deus e não para si próprio. Como é que a gente pode ser rico para Deus? Usando os bens que Deus nos dá para servir a Deus, para servir aos irmãos. É esse o caminho que o Evangelho de hoje nos ensina e que é uma grande e atual lição para a nossa vida, para a família, para a comunidade, para o mundo que entra em guerra por causa de bens materiais. Fujamos, portanto, da ganância, da cobiça e da avareza, e que Deus nos dê paz no coração. Fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser.